Olá, 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 parentes e comunidades. Estamos aqui para mais uma live de literatura indígena e o nosso convidado de hoje é o escritor Satere Maué Tiago Raqui. O Tiago Raqui, ele é poeta, ele é escritor, ele é contador de história, só coisa boa. Ele também é formado em biblioteconomia pela UFAM e ele foi vencedor do concurso Tamoios no ano de 2012, que é um concurso de novos escritores indígenas. Né? Eu tenho 9 obras autorais publicadas, mas eu sei que ele tem mais, né? Ele tem outras participações autorais, e a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre essa sua trajetória literária, mas também, né, sobre outros temas que são importantes e que são pertinentes para a literatura indígena. Mestre, muito obrigada por aceitar esse convite, né, pela disponibilidade de vir falar aqui conosco, e muito bem-vindo. Julie, eu que te ofereço uma flor de agradecimento pelo convite para estarmos nesse espaço virtual e podermos falar um pouco da literatura que nasce no coração da floresta amazônica, né? A literatura indígena tem ganho, repercussão aí necessárias, né? Porque ela surge de uma tradição que é a contação de histórias, não é? Dentro do meu povo, contação de história é uma forma de ensinar, de entreter as crianças, né? De transmitir para nós todo o nosso legado cultural. Então, é uma oportunidade ímpar a gente poder estar conversando com vários lugares, com várias pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Eu que estou aqui no meu município chamado Barreirinha, bem no coração da floresta amazônica, entre dois braços de água, o Paraná do Ramos e o Rio Andirá. Por sinal, o meu nome tradicional, que é Raqui, ele deriva desse rio, ele é originário desse rio, que Andirá significa uma espécie de morcego, né? Então, o Raqui é uma espécie de morcego em Sateré. Então, Julie, receba meu abraço aqui, orvalhado de poesia. Então, vamos caminhar nesse momento singular. Vamos sim. Mestre, você começou a carreira literária nesse formato, então é muito importante a gente falar para quem nos acompanha aqui no canal e para os interessados em literatura indígena, que a escrita alfabética e esse formato do livro é um dos formatos da literatura indígena, como o poeta Sim, acabou de falar aqui, concordo, né? mas, Júlio, eu comecei escrevendo nesse formato, né? Claro que eu não posso deslembrar que essencial foi o formato da oralidade, não é? O formato da oralidade foi essencial para a minha formação e para o meu compromisso de transmitir o legado cultural do meu povo. Eu mudei para Manaus, que eu costumo chamar de capital da floresta amazônica, no ano de 2000, onde eu fui estudar, né, onde fui fazer a faculdade de biblioteconomia. Hoje eu sou bibliotecário, né, atuo na escola da minha cidade. E em 2002, eu teve um concurso de literatura em Manaus, que era Valores da Terra. E eu acabei vencendo esse concurso. Então, eu lancei o meu primeiro livro, Júlio, que você ainda não tem, que chama-se Águas do Andirá. Então, qualquer lugar que eu esteja, eu falo que... Deixa eu ver, o Crispim de Leão, o meu cachorro, ele quer participar também aqui da live. Vem, Crispim. Então, em 2002, lancei esse livro Águas do Andirá, que remete muito ao meu rio. As inspirações são fruto das brisas, são fruto das vivências quando criança, quando curumim, na Praia da Gaivota, que é uma praia maravilhosa do meu rio Andirá, Ludmila. Beijo, minha flor. Leva o Crispim para lá, que ele quer entrar aqui na live.
Tchau, Crispim. Tchau, Crispim. Também conhecê-la, viu? Muito prazer. Aproveite meu poeta aí por enquanto, viu? Ela depois me devolva. Com certeza. Tchau, Crispim. Domingo na live era o Gigi. O Gigi, eu tenho um gatinho, né? Ele queria porque queria vir aqui. Olha, meu Deus, esses peludos. E só para abrir um parênteses, Júlio, Crispim de Leão, ele foi um guerreiro do meu povo, Maué, né? Uhum. Ele foi educado inclusive por missionários. E quando aí ele não aceitava que o meu povo fosse escravizado, então ele se rebelou. E aí era na época da cabanagem, todas aquelas coisas. Os Maués ajudaram, inclusive, na cabanagem, junto com os Muras e os Mundurucus. E numa dessas vezes, ele atacando para livrar alguns indígenas, os Maués da prisão, né? Do cativeiro, por sinal, ele acabou sendo ultrapassado por uma bala, morreu, mas morreu defendendo o povo dele. Morreu porque ele queria liberdade, né? E muitos ainda têm uma visão distorcida de Crispim de Leão. Inclusive, há uma tese de que ele não foi morto por uma bala perdida, mas sim foi envenenado por missionários, porque a ação dele, do Crispim de Leão, ia contra ao que eles queriam catequizar os maués na época, então. Então eu quis homenagear o meu cachorro, que é esse grande herói do meu povo, Crispim de Leão. Que legal, Bom, e é bom saber que essa outra história contada por ti entra em conflito com a própria história oficial, né? Porque a história oficial ela quer celebrar, exaltar o colonizador, e aqueles que não se adequam a essa norma é traidor, né? Menor, e aí por suja o isso, Júlio, nome. exatamente por isso hoje a importância de nós estarmos escrevendo as nossas histórias. A gente não vai estar repetindo o que está nos livros. A gente vai estar escrevendo o que está em nossas vivências, o que foi transmitido a nós pelos mais velhos através da oralidade. Dos 13 livros que eu tenho lançado, Júlio, 2 são realmente recontos. E aí eu acho que a gente vai tocar em algo que eu acho interessante, porque outro dia nós estávamos conversando sobre isso, a esse respeito, de que a academia não confere o título muito de literatura para o que produzimos, porque apenas repetimos, não estamos criando, não é? Dos 13 livros publicados, 2 realmente eu escrevi recontos. Inclusive o que você gosta, que é A Origem dos Bichos, é um reconto, não é? De como realmente surgiu os bichos dentro do caleidoscópio cultural do meu povo. É esse aí mesmo. Esse que está na parede aqui atrás também. Tem 2 livros. Exatamente. A Origem Esse dos aqui. Bichos, essa é a publicação mais recente, pela Valer, pela Panda Books, Panda Books. 2009. É desse ano. Desse ano. Desse É ano, verdade. 2020. É isso, 2020. Esse É ano verdade, mesmo. 2020. Desse ano, 2020. Né? No passado foi o nosso OK, né? Lá, EDB. E o outro Esse reconto é foi o esse aqui, número. né? Exatamente. Esses são 5 histórias, salvo engano, 3 contos. Nesses 2 livros estão presentes os recontos. Os outros livros são criações literárias minhas mesmo. Porém, eles são carregados pelos elementos tradicionais do meu povo. Acho que a internet do parente deu uma travada ali. Oi, parente. Vou aproveitar para mostrar, então, a obra do parente. Ao Iatopote. Lindo, gente, maravilhoso. Depois a gente pode ler até compartilhar um trechinho aqui com vocês. Esse aqui foi publicado em 2011. 2011. Paulina. Pela Paulina.
isso mesmo. Esse livro está acho que está na quarta, já, na quarta. E é um livro que ganhou o Brasil mesmo. Esse livro realmente abriu as portas para mim. Foi esse livro que eu comecei a escrever dentro da temática, realmente, da literatura indígena. Porque os dois primeiros livros, 2002 e 2008, houve quase 6 anos aí de espaço para a publicação de um para outro, eu não tratava da temática indígena. Mas um encontro em 2006 com Daniel Munduruku mudou realmente completamente o meu olhar sobre o que eu queria escrever. Não participei do Salão do Livro no Rio, por um encontro dos escritores indígenas, onde eu pude encontrar artistas de vários lugares, Mundurucus, Temur, Baés, Macuxi. Acho que o parente travou de novo. Espera aí. Eu acredito que esse encontro que ele está se referindo é o encontro que acontece dos escritores indígenas, né? Foi em 2006 o encontro dele. E aí todo ano no Rio de Janeiro, desde 2004, tem um encontro de escritores no Salão do Livro, que são o momento, né, de ter um seminário indígena, e era o momento de premiar também os dois concursos que o Daniel criou, né, junto com a Finilige desde 2004, que é o concurso Curumim para os educadores e o Tamoios para os parentes indígenas, numa tentativa de lançar novos escritores. E aí, esse Auiatopote, parente, está nesse contexto, né? Venceu o Finilige, ganhou uma editora e foi publicado. Na verdade, não, Julie. Não foi? Quem ganhou o Tamoios foi o Guainé Derrota a Cobra Grande. Perdão, porque foi 2012, né? Você está falando de 2006. Exatamente. Isso. Eu ganhei ele em 2012, o prêmio, em 2013 o livro foi lançado. Exatamente, esse livro. Inclusive, ele entrou no catálogo de Bolonha e ganhou o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Juvenil. Está aqui, ó, o Esse livro. selinho. Que incrível. Aí você Exatamente. falava de 2006, né? Exatamente, do encontro, o Salão do Livro, o encontro dos escritores indígenas, foi algo maravilhoso, algo espetacular e algo corajoso que o Daniel Munduruku, juntamente com parceiros, criaram, né, para possibilitar o encontro, a troca de saberes, a troca de informação e a troca de experiência entre os artistas e entre os escritores. Dali surgiu um ponto de partida para nós estarmos unidos, para realmente nós fortalecermos mais a literatura indígena, para realmente darmos as mãos e trabalharmos em busca da preservação da memória cultural do nosso povo. Então, Daniel, está de parabéns. Sem ele, esse chão percorrido aí, que nós A internet está travando ali. Vamos esperar o parente voltar aqui. Enquanto isso, enquanto o parente volta ali, né, que a internet travou de novo, eu vou ler um trechinho, eu vou ler um poema da obra Auiatopote, que foi a primeira obra publicada, né, e essa é um poema que inaugura a obra, e é incrível, né, porque o Tiago transita muito bem pelas duas áreas, tanto da prosa quanto da poesia. Então, a história as histórias, né, que
que acabam tendo uma coesão aqui em Auiatopote são incríveis, né? Nossa, como você falou esses dias, tem um sentimento de pertencimento muito forte aqui. E a poesia também, né? Porque a poesia, por outro lado, ela vem no sentido de resistência, né? Tomar a palavra escrita, a palavra impressa, a palavra, né, literária, como uma flecha, né, como um instrumento de luta. Mas aí, já que você voltou, você não quer recitar ela para nós? Que eu acho que é muito mais... Eu quero. Vou te colocar aqui sozinho para o pessoal te ver. Eu não sei cadê ele aqui daqui. Eu não sei onde que tá ele, que eu não tenho ele de cor, esse poema, Julie. Você me aguarda um momentinho enquanto eu vou buscar ele lá na outra biblioteca, por favor? Aguardo sim, aí eu vou ler um trechinho do começo da obra para o pessoal. Tudo bem. Nascimento de Auiatopote. Demorei um tempo para aprender a pronunciar o Auiatopote. Eu ainda acho que não está totalmente certinho, mas vou lá. Muito antes... Deixa eu só desligar o microfone dele aqui rapidinho. Muito antes de o rio Andirá surgir, o povo maué vivia andando de um lugar para outro sem ter moradia certa. O rio mais próximo, o Amazonas, ficava muito longe. Um dia, o povo maué, por ordem do velho Paini, construiu sua aldeia próxima a um lugar onde existiam muitos pés de pequizeiro. Quem gosta de pequi aí, ó. O grande guerreiro Pirá, que na época era o tuxaua desse povo, gostava de juntar as frutas caídas no chão para levar à sua aldeia, principalmente para sua esposa Moi, que ficava em casa esperando. O parente voltou aqui. Certa vez, Pirá demorou para voltar e, ao perceberem sua ausência, os homens da aldeia foram atrás dele. Depois de alguns dias procurando, eles voltaram para casa com uma triste notícia para Moi. Não haviam encontrado Pirá. Ela chorou a noite inteira. E é de suas lágrimas depois que vai surgir, vai ser criado o Rio Andirá. Então fica aí o convite para vocês lerem essa maravilha que é essa obra. E é isso. Será que o parente travou de novo? Olá. Voltou. Parente. Peraí, gente, só... Oi. Pronto? Pronto. Posso declarar o poema? Pode. Índio... Travou? Travou. Você tá do lado do Wi-Fi, parente? Tá travando bastante. Eu costumo dizer que quando a internet falha aqui, é que o BTV está beliscando o fio lá. O Irapuru tá lá em cima do fio hoje. Olá, olá. Peraí que o parente já volta. Vou continuar a história para vocês, então. Então, né, o Pirá foi catar frutas para Moi, nunca mais voltou. Todo mundo, os companheiros, os guerreiros foram atrás dele e não encontraram o esposo da Moi. Mas ela, né, desolada, uma esposa que perde o marido, então... No dia seguinte, ela foi à procura de seu marido. Do meio da floresta, Moi chamou seu amado pelo nome, mas ele não apareceu. A mãe do mato, vendo tanto sofrimento, veio consolá-la.
Minha filha, não chore. Seu esposo foi encantado pela grande jararaca. E, infelizmente, ele nunca mais vai retornar. Volte para casa e encontre outro Maué e case. Ela não se conformou e continuou a caminhada pela floresta. Andou tanto que se afastou da aldeia e não conseguiu achar o caminho de volta. Então parou debaixo de um grande pé de uixizeiro e se pôs a chorar. E suas lágrimas eram tantas que se transformaram em um rio, o rio Andirá, em cujas margens os maués fixaram sua aldeia. Moi se transformou em cobra grande e foi morar no fundo do rio. Oiê, Voltei. voltou. A internet aqui na floresta realmente tem dessas coisas ainda. Sabiá, vamos Índio, deixar esse fio. exatamente, índio e tradição. Vestido por florestas, singramos rios. Singramos a ternura das nuvens e aqui chegamos. Peito aberto, cultura e coração. Trazemos o canto do vento, o piar da coruja e do gavião. A lembrança de 10.000 anos, de 10.000 flechas e todos os versos de nossas tradições. Somos guerreiros. Guerreiros sem flechas, sem tacapes. Lutamos com palavras, defendendo a cultura de nossos povos, preservando a identidade de ser indígena, ameaçada de extinção. Nascemos para o conto, para a beleza das histórias, para a poesia e sua emoção. O tempo não é mais de lamento, o tempo é do ritual das palavras, em versos, em sonhos que nos dissecam a alma e revelam aquilo que somos. Indígena e tradição. Índio e tradição. Para celebrar, Júlio, eu vou tomar um pouco do meu tarubá. Queria que você estivesse aqui para tomarmos um pouco de tarubá. O tarubá é uma bebida tradicional do meu povo junto com o sapó. O sapó também a gente toma em cuias como essa, né? O sapó que é do Guaraná, né? Nossa bebida sagrada, que a gente toma quando a gente vai pescar, para que a gente possa realmente captar as energias dos nossos ancestrais, a sabedoria da floresta, das águas. Então a gente toma um pouco de sapó. Só que hoje, como é festa das palavras da literatura indígena, junto com você, Júlia, eu vou tomar um pouco de tarobá. Servida? Servida. Eu até, Maravilha. eu até quero lembrar, né, que para quem não sabe, o Guaraná é um alimento, mas também é uma entidade do povo Sateremaué, né, Tiago? Sim, Você quer falar um exata, pouquinho dessa riqueza? sim. O Guaraná deixa eu ver se eu tenho algum Guaraná por aqui. Eu tenho só a gente chama de pão de Guaraná, que a gente rala na língua de pirarucu ou em pedra. Aí fica um pozinho gostoso, a gente coloca na água e toma. É uma planta, o guaranazeiro é a planta, ela foi domesticada pelo meu povo, por isso nós somos considerados o povo do Guaraná. E geralmente, em dias de celebração, a gente toma uma a cuia, cheia de sapó. É só o Guaraná ralado com água. E as cuias não são desse tamanho, são maiores, porque geralmente a gente vai tomando e passando para quem está ao nosso redor. Para a gente dividir a tradição e a gente dividir toda aquela sabedoria ancestral presente naquela cuia de sapó, de Guaraná ralado. Eu já tomei Guaraná por aí, vocês misturam com um monte de coisa aí, algumas pessoas misturam com leite condensado, misturam com leite não sei o quê, um monte de coisas. Acaba tirando a nossa essência, mas a pureza do nosso Guaraná, do sapó, é só ele com água mesmo. Que tomamos antes de pescar, antes das caçadas,
porque nos dá uma energia para o dia inteiro, na floresta, ou nos rios, nas canoas. Aqui em Quando Porto você vê Velho, quando a você vê aldeia. a barreirinha aqui na nossa comunidade, darei um pouco para você provar, Júlio. Ô, Thiago, Barreirinha é longe de Porto Velho? Fica muito longe? Sim, Fica, né? Barreirinha fica bastante, inclusive, né? Eu Barreirinha, distante da capital da floresta amazônica, que é Manaus, são precisamente 370 quilômetros em linha reta. O que vai dar de avião 1 hora, mas geralmente aqui é de barco. Então, são 28 horas de barco subindo o rio, né? Quando a gente diz subindo, é na direção indo para Manaus, porque a Uhum. gente vai contra a correnteza. Descendo, são a favor da correnteza do rio, são 24 horas de barco. E é uma viagem maravilhosa, Júlio, porque você ata a sua rede no barco, vai só deitado, vendo o rio passar, a garça, sentindo o abraço da brisa, e à noite dá para você namorar o perfume das estrelas, que aqui é maravilhoso. Que incrível. Uma vez eu fiz uma viagem de barco, mas eu era muito criança, né? E quando a gente é criança, às vezes a gente não aproveita tanto assim, a experiência. Então, quero fazer de novo. Eu sugiro a todos os brasileiros, quem puder vir conhecer o Amazonas e viajar de barco, conhecer as singularidades desse estado. Nós somos o estado que tem a maior presença indígena do Brasil. Logicamente que não significa que só tem aqui. Os indígenas estão espalhados por todo esse nosso Brasil. É um caleidoscópio cultural de povos indígenas. Mas aqui ela é mais intensa e as características nossas é muito presente. Então o Amazonas tem uma riqueza que deve e precisa ser conhecida pelo restante do Brasil, né? Nós, povos indígenas, nós precisamos da água, do rio, da floresta para sobrevivermos. Então, por isso, a nossa relação muito íntima com toda essa natureza amazônica que nos cerca. Quando escrevo, os meus livros também é um instrumento para mostrar toda essa riqueza. Lembre-se, não somos, não sempre usamos esse instrumento chamado livros para transmitir a nossa grande riqueza cultural. Mas hoje nós nos valemos disso, porque a oralidade ela estava se perdendo, inclusive, dentro do meu povo. A contação de histórias era algo que já não se via mais. Depois do contato, não tem como imaginar que os nossos povos ficarão da mesma forma como eram na época do descobrimento, na época da invasão. Não, é irreversível isso. Mas hoje nós podemos usar, sim, os instrumentos, como os livros, como a internet, para nos mostrarmos, para dizer um pouco mais da nossa riqueza, da nossa cultura, da nossa tradição, que eu costumo dizer que ela não é melhor nem pior, ela é apenas diferente, e é nessas diferenças que nós temos que nós queremos ser compreendidos, entendidos e respeitados acima de tudo. Não é, Júlio? Eu acho importante muita gente, nós criarmos o nosso marco e ultrapassarmos certas fronteiras, e a literatura é um instrumento primordial para isso. Uma vez que, quando eu escrevo um livro, ele não fica só na minha memória, no meu coração, nas minhas palavras, enfim, ele acaba viajando por vários lugares do Brasil, em várias bibliotecas, em várias escolas, para várias crianças conhecerem os curuminhas cunhantães aqui da floresta, a realidade que nós vivemos. Os nossos livros falam disso. Então, não é que hoje não queiramos mais que os antropólogos, os indigenistas entrem nas aldeias, mas hoje a gente tem pessoas, a gente tem profissionais, hoje a gente tem pessoas escrevendo, nós temos aí parentes aí que podem fazer isso muito bem e sem aquele olhar de quem vem de fora para dentro, mas alguém realmente que nasceu dentro da aldeia, que conhece a tradição
como você, Júlia. Inclusive, eu quero aproveitar aqui o momento para e parabenizar também pelo livro, né? Você também ganhou o concurso Tamoios, né? Não foi? Obrigada. Ganhei ano Esse que eu passado. ganhei exatamente, né? Parabéns, Júlia. Fico muito feliz por você. Você que é uma entusiasta, uma pesquisadora, e o trabalho que tu tens feito em prol da literatura indígena é muito relevante, né? A gente precisa estar realmente sendo mostrado dentro do universo acadêmico para que as pessoas possam conhecer realmente o trabalho que escritores aí de vários povos têm produzido e que são únicos, maravilhosos, né? Que bom. Parabéns aí pelo prêmio. Ele é seu, ele é meu, ele é nosso. Obrigada, mestre. Obrigada. Eu queria aproveitar, então, assim, a tua fala de escrever também sobre o orgulho, né? O orgulho de viver na floresta, o orgulho de ser indígena, o orgulho de comungar com a terra, que são princípios indígenas que durante muitos séculos, e eu falo séculos mesmo, assim, 5 séculos aí, porque todo esse orgulho é muito recente, né? Ele foi entendido como uma forma de vida inferior. E aí, Tiago, eu queria que você falasse, tem 3 obras suas que apresentam, assim, com uma forma muito apaixonada e orgulhosa, o modo de vida na floresta, né? Que é o Tupani, que é uma obra bilíngue, voltada para o público infantil, né? O Curumim, também, e aí e o Curuminzice, que são algumas obras assim que mostram, tem até uma folha aqui de guia, que mostram o orgulho de ser indígena, de pegar canoa, de pescar, né, de colher frutas no mato, de viver uma vida que foi considerada menor, né, uma vida que foi considerada subhumana, selvagem. E eu não gosto muito dessa expressão de quando falam dos indígenas, né? Porque o selvagem ele vem com uma conotação muito pejorativa. Ainda que a intenção seja boa, mas a conotação é pejorativa mesmo, é do selvagem, sabe? Que muitas vezes não sabe ser civilizado, no caso, né? E aí, Tiago, me fala, qual foi a sua estratégia? Por que então você resolveu escrever para o público, né, para o público infantil e infanto-juvenil também? Tiago, você está me ouvindo? Oi, oi. Peraí, deixa eu voltar aqui. Consegue me ouvir, Júlia? Peraí que eu aproveito então para mostrar essas obras para vocês, né? O Curuminzice, que foi publicado pela... Deixa eu achar aqui a publicação, deixa a catalográfica dele. Foi publicada pela Leia em 2014. Se eu não me engano, essa obra aqui, ela foi adotada pela escola. Foi essa obra, né, Tiago, que foi adotada pelo PNE, Plano Nacional de Educação, né, PNE, e distribuída Não, nas escolas. É o Programa Nacional do Livro, uma coisa assim, nesse sentido. E Foram 2, né? O esse aqui também? Curuminzice, né? Esse foi da editora Positivo, PNLD, né? Isso. Literário. Exatamente, agora acertei. Os 2, né? Os 2 foram adotados pelo governo federal. Então, todo o Brasil aí tem acesso a esse livro. Tá, mas vamos realmente. Algo que você falou aqui é de primordial relevância. Esse orgulho de ser indígena ele é recente. Mas você também há de convir que isso é fruto de todo um processo de negação realmente do povo brasileiro aos indígenas, todo um processo de marginalidade dos povos indígenas, né? Então, como que você cresce
ouvindo as piores coisas sobre os indígenas, e aí como se orgulhar disso, né? Aí você acaba querendo que desassociar você da tua origem. Mas aí há um resgate, ainda bem que há esse resgate, ainda bem que você tem encontro com pessoas que já passaram por esse processo de reencontro, né? Esse processo realmente de achamento da sua ancestralidade. Hoje, Julie, eu vivo no meu município ainda, não sou aldeado, mas isso não significa que a aldeia não viva em mim, que a floresta não viva em mim. Hoje eu moro em Barreirinha, na sede do meu município onde trabalho. Eu sou bibliotecário aqui, né? Além de escrever, trabalhando em livros. Eu adoro isso, eu adoro meu trabalho. Adoro escrever. E principalmente adoro escrever sobre quem eu sou, sobre o meu pertencimento. Então, Curuminzice, Curumim e Tupanim, como você bem frisou, realmente ele tem realmente toda essa essência, toda esse engajamento também e toda essa originalidade, posso dizer assim. São livros são poesias, né? São livros de poesias em que, com as palavras sonoras, eu falo do banho de rio, eu falo das comidas, eu falo de que é ser um curumim no coração da floresta amazônica, né? Que quando as crianças de vários lugares do Brasil lerem esses livros, sentir essa diferença, sentir que o nosso universo só é diferente deles, né? Não é pior, é único, é singular, e em toda essa diversidade aqui de beleza, de natureza, de vivência harmoniosa com a floresta, com os animais, que está presente nesses livros, né? Quando eu falo da pirangueira, quando eu falo do tucumanzeiro, quando eu falo da pescaria, justamente é porque aí tem um negócio aqui. Você está conseguindo me ver? Tô, Júlio? tô te vendo bem. Tô sim. Ah, tá. Então, então todo esse nosso pertencimento está presente nesses livros. E esse orgulho de ser Maué, esse orgulho de morar na floresta, é que eu quero que esteja presente em meus livros. Eu lembro que uma vez, dando uma conversa com alunos numa escola, e ele me falou assim, você parece índio, ele falou assim para mim, mas eu não pareço, eu sou. Mas eu não sou índio, eu sou um Maué, né? Lá do coração da floresta amazônica. Maué, como assim, mas não é índio. Só, olha, quando você fala isso, e aí essa é um olhar que o Daniel tem trabalhado com muito carinho nas palestras dele, né? Quando você me chama de índio, você está dizendo que todos os indígenas do Brasil são iguais, e não são. A Julie Yuriko é Makuxi, né? Tem uma cosmologia, tem um alimento, inclusive, também particular, uma moradia particular. O povo Maué também. Então, um caleidoscópio de mais de 300 povos, mais de 200 povos indígenas, né? Que falam mais de cento e tanto idiomas diferentes, línguas diferentes. Não dá para sermos iguais. Temos as nossas particularidades. Então, não sou um índio, eu sou um Maué, não é? E o Daniel costuma muito bem dizer isso. No Brasil, realmente não existe índio, não existe os indígenas, existem povos diferentes. É porque chamar-me de índio é também chamar todo um processo aí colonizador, é um processo também de apagamento cultural, é um processo enfim, de fazer com que as pessoas te neguem. E a gente não está mais na fase de se negar, mas sim de se mostrar, de se dizer e de cantar a nossa cultura, a nossa tradição.
através da palavra, através da poesia, através dos livros, através de momentos singulares, de conversas como essas. Não somos só colares, não somos só cocares, somos um universo aí gigantesco a ser ainda apresentado a esse Brasil, porque os povos indígenas, em toda essa diversidade, merecem ser compreendidos, entendidos e fixar sua bandeira de originalidade no nosso Brasil. Salve essas palavras, né? E aí, Tiago, também tem isso que eu te perguntei, eu acho que a internet travou, né? A literatura indígena, ela tem atuado em uma das frentes que tem sido muito importante para ressignificar esse imaginário racista, né, e cheio de preconceitos, que é voltar-se para o público infantil e infanto-juvenil. E aí eu já faço uma ressalva aqui, né, que o Daniel costuma dizer que essa produção voltada para esse público não necessariamente, né, se restringe às crianças, né, porque o Brasil, ele, em termos de conhecimento das culturas indígenas, ele ainda é uma criança. Ele não conhece, ele não sabe nomear, ele não sabe chamar o nome dos povos, ele não sabe classificar a diversidade de povos que existe com suas tradições, como tu falou, né? Do cocá à casa, da comida tradicional, por exemplo, a comida tradicional do meu povo é a damurida. E quando eu tô nesse resgate de pertencimento, eu vim entender por que eu gostei de pimenta a minha vida toda. Né? Porque isso é cultural, isso é da tradição, isso é ancestral, né? Faz todo sentido. E aí eu queria que você falasse, então, Tiago, né? Tem isso assim da infância que existe em você e desses livros assim que não necessariamente são só para crianças, né? São para essas infâncias que está nesse adulto da sociedade dominante que não tem contato com as culturas indígenas. Você está fazendo um passeio E pela isso é casa? verdade. Minha casa é muito presente disso, né? É que Ai, que eu vim buscar o linda! meu carregador, que meu celular está descarregando. E ele estava lá no outro quarto, né? Aí eu fui buscar. Então, quando você fala também dessa presença de quando a gente é criança, quando a gente curumim, tudo isso está presente aqui em casa. Você vê aqui, por exemplo, tem o tipiti aqui que eu coloco na minha parede, o tipiti para fazer farinha. Tá vendo, Júlio? Aham. Tipiti aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal Aí ver também. tem o tipiti, tem Uau. os cocares, tem também os colares aqui. E aqui eu também tenho. Aqui tem minha árvore de chapéus, que eu adoro chapéus, mas tem também. Tem uma vassoura feita de piaçava, tem a de cipote-tica, tem também o remo, não é? Meus remos que a gente usa para andar de canoa. E tem aqui, desse mais para cá, tem aqui a peneira que a gente usa para fazer farinha de mandioca. E como não poderia deixar de faltar, tem uma rede também que é Entendi. muito tradicional. É muito tradicional aqui nós gostamos de rede, né? Desculpe, eu passei aqui, eu tive que pegar esse Não, carregador, porque senão eu ia descarregar amamos aqui um esses passeio improvisos, pela né? pela floresta do Tiago. É, é, e aqui também na minha parede, aqui eu vou mostrar bem aí, tem um quadro que é a luva da tucandeira, né? Então, esse tipo de luva que está desenhada nesse quadro, Júlio, Uhum. é que é feito o ritual da tucandeira. Ele é um ritual muito emblemático para o meu povo, né? Ele representa a passagem, né, do curumim, da criança para a fase adulta já, porque dentro do meu povo, aliás, os povos indígenas de uma forma geral, não existe a adolescência, né? O curumim do curumim já passa para o homem. Pro guerreiro, né? E esse quadro, eu tenho a luva também, está no outro escritório. Você fez o ritual? Ele é muito significativo para mim, porque
ele diz muito da minha tradição, né? E ele é muito representativo. O parente caiu aqui. Para quem não sabe, o ritual da tucandeira é um ritual de passagem, né, da infância para, como ele disse, para a idade adulta, para o homem. E aí, nesse ritual, a criança, né, que está em passagem, ela tem que colocar a mão nessa luva onde vão ter tucandeiras. E não sei se vocês conhecem, né, o que já levou uma ferrada de tucandeira. E é uma ferrada muito doída, muito dolorida. Aí você imagina uma luva cheia de formigas tucandeiras. Exatamente. Aí o curumim, ele mete a mão e pega 150, 200 ferroadas em cada mão. Uma só, Júlio, já dói muito. Agora imagina 150, 200 ferradas na sua mão. Quanto Mas tempo aquele tem é que um ficar momento lá? significativo. Ah, não existe é um tempo de uma música. Uhum. Ele tem algumas canções, né? E durante essas canções é que os curumis metem a mão, não é? Mas aquele momento ele é fruto de toda uma preparação. A criança precisa se alimentar de comidas também únicas. Por exemplo, não se pode comer nenhum peixe de couro, né? Peixe liso, no caso. Só se come peixes que não sejam, a gente chama aqui remoso, né? Por exemplo, se come mais jaraqui, a bebida também não pode exagerar. E dependendo da idade de quem for fazer o ritual, se for uma criança, é um tipo de alimento. Esse sabiá tá que tá hoje. Mas a conexão com o parente é sempre muito difícil, porque como ele falou, né, ele está no coração da floresta e no município de Barreirinhas, então a internet parece que não é tão boa, né, parente, assim, essa conexão, então vai e Não volta, oscila parece, bastante. na verdade, a internet aqui não é muito boa, realmente. Há uma disparidade muito entre a internet nossa aqui com a de outros lugares do Brasil. A gente tem essa problemática aqui. Mas sim, Júlio, nós estamos falando sobre o ritual da tucandeira, né? Que é Uhum. ou o ritual Uiaperiá. Inclusive, ele já, em algumas emissoras. Oi, parente, você tá aí? Tô aqui, tá me Voltou. vendo? Tô sim, agora tô. Tô te ouvindo também. Mas a internet realmente não está deixando. Tá me Tô. ouvindo? Beleza. Amei as máscaras que tá em... Achei linda. Tem mais uma linha aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar essa aqui. E lá em cima, para valorizar um pouco a arte local, né? A gente comprou ali as araras, as onças. Aí tem o macaco e a onça. Não sei se você consegue ver. Ah, consigo. Aqui eu tenho lá no fundo, dá para ver, aí é um galo da terra, lá de Presidente Figueiredo. Dá assim um amarelo, né? Exatamente, é o galo da serra. Deixa eu ver ver se eu consigo mostrar melhor.
Eu não sou muito- Aí tem um quadro lá atrás que o pessoal fez aqui de mim, num dia, no festival aqui dos touros que temos aqui também. Nem o festival de Parintins. Aqui nós temos o festival dos touros também. Com todo esse teatro da cultura indígena. Né? Julie, nós logo cedo estávamos conversando a respeito da gente ultrapassar certas fronteiras e fincarmos nossas bandeiras da literatura indígena em vários lugares, não só aqui no Brasil, mas também fora do estrangeiro, na Europa principalmente. Nós fizemos isso já, está me ouvindo? Tô sim. Nós fizemos isso com a publicação de duas antologias. Nós publicamos uma na Áustria, né, que inclusive foi sob a organização do Olívio GQP, né, então foi lançado esse trabalho lá. E um outro trabalho que foi sob a coordenação. Acho que travou ali de novo. Tem essa antologia na Áustria, né? Tem vários parentes indígenas, a Shirley Pancará, Urita Tabajara, o Olívio Jecupé, o Edson Krenak, acho que o Ailton Krenak também, o Ailton Krenak também, que publicaram nessa antologia. E é uma antologia super difícil de encontrar hoje, né? Mas os parentes, eu acho que tem o exemplar dela, o que é muito legal, né? Eles conseguiram enviar. Deixa eu ver, a gente não está vendo ainda. Aqui. Aí como que eu Essa daqui foi na França, né, parente? só foi a França. A primeira Dá para fêmea ver do agora? mundo. Agora deu. Contos indígenas. De brasileiros. Do Brasil, perdão. É que é em francês, né? Mas, por exemplo, é, a, a, é, acho que é a primeira fêmea do mundo, mas a história que deu nome a essa antologia é uma história minha que mas é a primeira mulher do mundo. E aí acho que para francês eles colocaram a primeira fêmea. Mas foi um trabalho maravilhoso e acho que a gente precisa estar ultrapassando as suas fronteiras e a gente precisa mostrar para o mundo, para a Europa, para vários lugares nessa nossa planeta Terra, que aqui no coração da floresta amazônica, aqui no Brasil, existe indígenas produzindo literatura e com qualidade, né? Hoje, não podemos mais dizer que os indígenas que estão escrevendo estão apenas recontando, muito pelo contrário, estão escrevendo realmente livros de qualidade primorosa. Nós temos aí escritores premiados, inclusive com Jabuti, e aí eu cito dois aqui, eu cito o Cristiano Apichana, que ganhou, o mais recente ganhador do Jabuti, né? Um livro, a Boca da Noite, ilustrado pela Graça, né? Pela Graça, né? Acho que estou certo? Eu não me lembro. Júlio, tu conhece o livro? Conheço, tenho o livro, mas eu não me lembro da ilustração, não. Eu lembro só do prêmio mesmo. Eu não me recordo do sobrenome dela. E nós temos o Daniel também, que foi o primeiro ganhador de literatura indígena com o Jabuti. São só dois nomes que eu cito, mas que ganharam o Jabuti. Mas fora isso, nós temos a Júlia, que escreve aí, que tem já um trabalho significativo, né, Júlio Duri, que é do povo Macuxi. Nós temos o Eli Macuxi, por sinal, que escreveu Ipati, o Curumim da Selva, o livro GP, a Graça Graúna, e o Rônio Assiri, o Iaguaré Yaman, inclusive, que é um amigo de sonho de palavra, um escritor aí premiadíssimo, com várias obras. Enfim, eu peço perdão aos parentes aí que eu esqueci o nome, mas dentro desse universo nós temos Eliane Potiguara, nossa grande guerreira, nós temos a Aurita, que agora, apesar de ter um trabalho já dentro desse universo dos artistas indígenas, agora que lançou seu trabalho literário.
e tem muito a contribuir aí, né, para a nossa jornada, para nosso embate, para nosso marcação da fronteira da literatura indígena. Cada trabalho que fazemos, que executamos, tem a sua importância. Eu acho que de olho o seu trabalho aqui, eu falo isso como um admirador seu, né, que há algo que, dentro desse processo de pertencimento, de construção da identidade da literatura indígena, nós não tínhamos, né, mas agora você realmente abre um leque que tem muito a somar para essa nossa luta. E, então, meus parabéns aí por você, eu falo isso como admirador e como um companheiro de luta, de palavra, de sonhos, de pertencimento. Obrigada, mestre. Eu fico até assim, Mas a verdade é que, tirando pela minha própria experiência de quem passou o ensino médio na escola pública, depois passou uma graduação inteira numa universidade, um mestrado inteiro, sem nenhum contato com a literatura indígena, sabendo que vocês já existiam, né? Porque eu só vim descobrir que vocês existiam a partir de 2017. Então, o sentimento que eu tinha é que tinham me tirado essa oportunidade de conhecer uma literatura indígena que estava mais próxima de mim enquanto indígena, mais próxima de mim enquanto brasileira, sabe, cidadã de um território que tem povos originários, mas que não reconhece esses povos originários. Então, fica até inclusive a dica aqui para os parentes, para quem nos acompanha aqui no canal, né, que compartilhar essas páginas, conhecer quem são os autores, sabe, chamar para oficinas, palestras, sabe, conhecer um pouco, sobretudo aqui na região norte, em que no Amazonas, os educadores da UFAM, da estadual, muitos deles nem conhecem que há literatura indígena e que vocês estão morando aí. E eu estou falando isso, Thiago, porque recentemente eu conversei com uma professora da UEA e ela me relatou, né, até pedi licença para falar sobre isso também, e ela me relatou que ela não conhecia um escritor amazonense indígena, ou um escritor indígena amazonense. Eu falei, nossa, você não tem um, você tem 7 pelo menos aí vivendo na região, 7 a 8, que eu me lembro aqui, né? E quando eu fui mostrando para ela que tinha você, tinha o Iaguaré, a Lia, o Roni, o Ziel, mais recente agora dentro desse formato, o Parenti Tanagé, que é Munduruku, né? Então, assim, são 6 escritores na região, né, amazônica, aí, Manaus, aí nessa região, que os educadores não conhecem. Então, a tentativa de criar uma divulgação desses autores é para que, né, esse distanciamento e desconhecimento da sociedade seja menor, né, que eles realmente se interessem por essa literatura, e eu não estou dizendo assim, vamos ler literatura indígena só porque é indígena, não. Porque quando você conhece esse material, você vê a beleza, a potência estética que tem as narrativas indígenas. Quando você fala do ritual da tucandeira, né, isso tem uma potência cultural incrível que é desconhecido, o que às vezes é só trazido nesses canais que você falou, né? Alguns canais representam o ritual da tucandeira, mas tem muito comprometimento, né? É só uma novidade, às vezes eles apresentam por causa da dor, né? Que o ritual que o ritual tem e tal. E aí a ideia, gente, então, é que a gente conheça essa literatura indígena, difunda ela no Brasil e comece, né, a reconhecer quem são os nossos escritores indígenas. E aí, para isso, eu fiz 2 páginas, né? A página do Leia Mulheres Indígenas, no Instagram, que eu convido vocês a conhecerem, e depois a página do Leia Autores Indígenas, onde eu divulgo quem são os escritores indígenas, as suas regiões, né? Na verdade, o seu povo, porque um escritor pode muito bem viver em outro estado e tal. Fronteira é coisa do branco, do homem branco, do Ocidente, não é, né? Não é do indígena isso. E aí, conhecendo suas obras e os seus títulos. Aqui, no caso do Parente Tiago, tem 9, e todas essas 9 obras deles, ou pelo menos umas 7, estão lá, né, disponíveis. A gente indica o lugar de compra das obras, que é a Livraria Maracá.
sites na Amazon, outros, às vezes quando é para comprar com o autor. Por exemplo, esse aqui, ó, de Noite na Aldeia, eu comprei agora, assim, foi muito recente, descobri ela esses dias, eu falei, poxa, o Thiago nem me falou que ela existia. Aí fui lá e comprei. O Canto do Irapuru, por exemplo, né, que é linda essa aqui, essa narrativa aqui, eu também não tinha. Aí eu consegui, né, consegui comprar. E essa daqui, que eu nem... É um poema lindo, uma história de amor entre o sol e a lua. Eu acho que se fala Iwaipoabe. Acertei? Sim, Também achei é agora. galáxia. Ai, que lindo. Também achei agora, Hum. mas muito desse material tem na Livraria Maracá. Tiago, a gente não falou também dessa sua participação nessa antologia que foi muito recente também, né, do Nós, que foi 2019, a Exatamente, publicação. Você quer falar um pouquinho exatamente. dela? Esse foi um trabalho de várias mãos que foi coordenado pelo Maurício Negro. Inclusive, o Maurício Negro é um ilustrador maravilhoso, de primeira linha, de grandeza excepcional, e que tem, ao longo de sua carreira, ilustrado vários livros de escritores indígenas. Inclusive, eu tenho, acho que 3 livros com ele, ilustrados por ele. E Maurício tem uma singularidade em suas pinceladas, porque ele não traz, nas suas ilustrações, aquela imagem criada ao longo de muitos anos aí nos livros das escolas, né? Então ele procura sempre fazer uma separação única, criar uma imagem realmente maravilhosa de quão é um pesquisador, pesquisa cada povo ilustrado, cada povo que conta a sua história, cada escritor, e faz as suas ilustrações de acordo com a cultura e com a tradição de cada povo ali retratado em cada história contada. Então, Maurício foi que organizou, né? E ele fez um trabalho maravilhoso. Esse, salvo engano, tem uma história aí que eu conto a origem do açaí, da palmeira açaí, né? Mas aí tem parceiros que escrevem maravilhosamente bem, aí tem vários. É um caleidoscópio aí de escritores maravilhosos, de primeira linha, de grande grandeza. Eu fiquei muito feliz em participar dessa antologia, porque eu sei da importância dela para a literatura indígena, para que a gente realmente possa criar um marco fundamental para a pesquisa e para a divulgação aí dos povos indígenas. Com certeza. Lembrando que é muito importante esse trabalho de pesquisa dos ilustradores que trabalham com a literatura indígena, porque ultimamente nós temos visto como as imagens elas têm o seu valor simbólico na cultura nacional. Né? Então, durante muito tempo, o que era representado ou apresentado para nós enquanto a imagem indígena era a imagem dos parentes lá dos Estados Unidos, né? O cocá com uma peninha, os traços muito norte-americanos, e destoavam, né, da imagem, das imagens, no caso, já que são 305 povos, né, e com fenótipos completamente diferentes, assim, no Brasil. Eles eram antes homogeneizados nessa figura do indígena norte-americano. O que é resgatado ainda no 19 de abril, né? No Dia do Índio, é essa imagem. E aí os ilustradores, alguns ilustradores que eu tenho visto esse trabalho, né, têm mudado, têm feito, né, esse papel também de mudar essa imagem estereotipada na sociedade brasileira desse índio genérico. Né? E aí eu uso entre aspas, porque o parente explicou bem que não dá para homogeneizar 305 povos, culturas, tradições, ancestralidades em um termo. O ideal mesmo é conhecer cada povo, conhecer a sua diversidade. E aí, então, reitero-se, né, a tua fala, esse trabalho muito bonito do Maurício, trabalho muito comprometido também com a literatura indígena. E aqui, para quem não sabe, você pode encontrar, né, 10 povos. Quer começar a estudar literatura indígena, conhecer uma diversidade de povos, aqui nós temos 10. Então, cada conto vem, né, de um povo
um povo diferente entre si. Fica aí o convite para vocês conhecerem a obra. Mestre, vamos nos encaminhar para o final? Vamos, eu estou à sua disposição. Eu queria Então, que você... Mas antes de acabar mesmo, agora que eu sei que seu celular está no carregador, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os teus projetos futuros, né? Tem algum projeto, assim, um projeto em particular que está em andamento na literatura indígena, né? Se já tem alguma novidade aí pela frente, mas em especial, assim, como os educadores, né, já que você tem um material muito vasto que trabalha, que é direcionado aos educadores, à escola também, como os educadores não indígenas podem somar nessa luta da literatura indígena? Daria uma pista? podem somar principalmente trabalhando com livros de escritores indígenas. Não é? Eu tenho participado de algumas salas de bate-papo, eu tenho participado inclusive de lives assim com alunos, de encontros virtuais com alunos. E eu estou sempre à disposição, porque uma vez que, por conta de toda a situação atípica que nós estamos vivendo, de não podermos irmos nas escolas, estarmos presentes com os alunos, não podemos viajar por vários lugares do Brasil, esse instrumento da internet é essencial para que a gente possa continuar trabalhando e levando a palavra poética, a palavra ancestral dos povos indígenas para as escolas, né? Mas, principalmente, os educadores podem trabalhar lá pesquisando, fazendo uma pesquisa bastante aprofundada a respeito dos autores e, principalmente, a respeito dos povos, do povo de que cada autor do livro ali presente é. Então, eu estou sempre à disposição também para colaborar, uma vez que eu assumi um compromisso com a literatura, com a palavra, assumi o compromisso em transmitir o legado cultural do meu povo em particular, não é? Assumi o compromisso de ser um instrumento também de mudança de olhar que os não indígenas têm de certos povos indígenas. Meu trabalho é para isso, a literatura que produzo é para isso, também é um instrumento de preservação da memória cultural e ancestral. Eu estou agora produzindo mais 3 livros, né? Um, inclusive, já posso até... já tem título, que é o Abecedário Poético da Floresta. Então, vai de A a Z, e cada letra tem, eu falo de alguma particularidade daqui da floresta, para que justamente os alunos, os leitores do Brasil possam conhecer nossas particularidades. Né, Júlia? Júlia, mais uma vez, eu te ofereço aqui uma flor poética de agradecimento por esse convite maravilhoso, parabenizar pelo trabalho essencial que tu fazes e dizer que eu estou à disposição sempre. Eu estive agora participando de algo solidário maravilhoso, que é o poesia.org. Creio que você sabe, né? Além da revista, tem um projeto que visa dar bolsas para poetas, né? E eu tive o privilégio de ser convidado para ser um dos julgadores dos textos, né? Em tempos escuros, projetos como esses, como o seu, são essenciais para que a palavra, para que a poesia possa continuar embelezando o mundo. Parabéns, viu? Um abraço. Um abraço a todos que estão nos acompanhando também. Obrigada, mestre, muito obrigada pelo tempo, né? A gente torna a conversar, porque a literatura indígena
ela está sempre se transformando também, vem novidade por aí, vem mais 3 obras do Tiago para nos, né, nos embelezar esse nosso mundo indígena também. E eu quero agradecer, né, a todos que ficaram aqui, mesmo com problemas técnicos, e é isso mesmo, a gente cai, mas volta, interrompe e volta, e a gente continua a nossa conversa, porque a gente está aqui, né, para partilhar dessa nossa companhia e do nosso tempo mesmo. Gente, muito obrigada. Convido todos vocês a se inscreverem aqui nesse canal, acompanhar as nossas páginas, acompanhar o poeta Tiago Raqui nas redes sociais, adquirir as obras deles. Muitas delas vocês encontram na Livraria Maracá, né? Então ficam convidados também a conhecer a Livraria Maracá. E quem se interessar em conhecer uma lista maior de autores indígenas, né, pode, além de pesquisar todas essas páginas, que é a página do Leia Mulheres Indígenas, Leia Autores Indígenas, Literatura Indígena Brasil no Instagram, podem também entrar no site Bibliografia das Publicações Indígenas no Brasil. Né? Lá nós temos mais ou menos, Thiago, olha que legal, 60 escritores. Né? Então, assim, não tem é um número bastante razoável para quem não conhece um ou dois, né? Então, 60 escritores que publicam, que estão no mercado editorial, que estão falando de literatura indígena, que estão falando de pertencimento étnico, né? E estão lá listadas também as obras. E a nossa intenção é divulgar, né, cada vez mais esses poetas que já estão, né, que lutaram, né, 90, 2000, para que estivéssemos hoje aqui falando de literatura indígena, defendendo que existe uma literatura indígena feita por sujeitos indígenas, que têm orgulho de ser indígena, né, e esses novos que estão chegando e descobrindo seu pertencimento agora, porque uma das coisas que eu percebo, Tiago, é que por meio dessa literatura indígena, por meio das artes, muita gente que nunca sequer ousou pensar que era indígena, está, né, resgatando essas identidades. Nossa, eu tenho uma avó indígena, eu tenho uma bisavó indígena, eu tenho um parente indígena. Né? E aí tem, né, resgatado essas identidades a partir dessa literatura indígena. Então, assim, é um trabalho, né, de transformação social, transformação cultural, que passa exatamente por vocês terem tido coragem, terem tido força, terem tido resistência para nós hoje estarmos falando disso e estarmos aqui hoje. Então, meus agradecimentos, muita gratidão, muita força, muita saúde para ti, para tua família, nesses tempos difíceis, nesses tempos que estamos perdendo velhos, né? Estamos perdendo bibliotecas, estamos perdendo nossas referências, né? Esperamos que todos vocês fiquem bem, todos vocês também que nos acompanham, né? Solicitando de novo apoio nessa nossa luta. Muito obrigada, pessoal. Abraço, mestre. Obrigado. Um abraço, Júlio. Tchau, gente.